nuestra comunhão é muito séria. Eu quero também pedir oração a todos ustedes. El espanhol não é minha primeira língua. Eu sou de Brasil, pero vivo em Florida, em los Estados Unidos, há 10 anos. Então, orem por mim enquanto hablo. Eu sinto que meu espírito está exercitado e também tenho a unção. E esta unção está com todos ustedes para receber este conteúdo e no poderoso nome de Jesus. Quero já começar hablando um tema extremamente importante. O tema de hoje é los que se quedaram en la tierra después del rapto, después del arrebatamento. Então, vamos focar nesses dois temas, pero el segundo, la tierra después del rapto, vamos focar en el final. Vamos ter menos tempo aí, porque o desejo de nosso coração é apresentar o caminho, como nos preparar, porque a terra depois do rapto, em nome de Jesus, não vamos a estar neste lugar. Não queremos estar nesta terra depois do rapto da igreja. Vamos começar então, se você tem sua Bíblia, com Efésios capítulo 5. Estes versículos são importantes para termos uma compreensão por onde vamos caminhar neste começo. Efésios 5, el versículo 25, 26 e 27. Então, nesses versículos, o Senhor está fazendo uma comparação do matrimônio com Cristo e a igreja. O esposo representa a Cristo e a esposa representa a igreja. Por outro lado, Deus Deus dá a importância em la igreja como sua obra única em la nueva criação. É importante que todos sepam que a igreja é a única obra de Cristo em la nueva criação. La vieja criação, temos Deus criando o cielo, la luna, las estrellas, las galaxias, el universo, todas as vidas em la tierra, vidas vegetales, vidas animales. O que existe? La primeira criação. Pero la segunda criação, ella es la iglesia, es la obra maestra de Deus. En inglês es masterpiece of God, la obra maestra de Deus. La iglesia es exatamente lo que está dentro del corazón de Deus. Sabemos que la primeira criação vino a la existência por la palabra, dijo Deus, e todo vino la existência. Pero la iglesia não foi assim. Vino por la muerte e la resurrección de Jesus. Pensa o sofrimento que Jesus tuvo para engendrar a igreja. La dolor que Deus passou. El Padre sofreu. El Hijo sofreu. El Espírito Santo sofreu. Isto quer dizer que a igreja é a obra maestra. Assim como Lúcifer ou Lucero, ele se rebelou em los cielos. E junto com ele traje um terço de los ángeles. Com ele se rebelaram e Deus los expulsou. Eles foram echados de la eternidade. Fíjate que eles tiveram uma rebelião dentro de los cielos, dentro de la eternidade. Este ángel é muito perigoso. Então, por que a igreja? Deus está preparando um pueblo, uma novia santa, para ocupar o lugar em los cielos que Satanás e los ángeles tinham. Um terço
destes ángeles foram echados fora. E Deus está preparando exatamente um grupo para ocupar este lugar dentro da eternidade. Isso não é pouca coisa. Por isso, Deus está disposto a pagar um preço tão alto para ter a igreja. Então, a novia sale da igreja. Não é a igreja que vai participar do rapto. Não. É a novia. É um grupo que sale da degradação. Primeiro, do pecado. Segundo, da apostasia ou apostasia. Existe remanescente que vai então entrar em la glorificação. Vão entrar em la vida de Deus, em la natureza de Deus e vão penetrar por meio de la glorificação, la eternidade. Eles entram em los cielos com seus corpos glorificados para nunca mais volver. Então, nesta noite, queremos considerar pontos importantes. Primeiro, Efésios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, assim como Cristo amou a la igreja e se entregou a si mesmo por ella. Então, temos aqui o 26, para santificá-la, havendo-la purificado em el lavamento del água por la palavra, a fim de apresentar-se-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisas semelhantes, sino que fosse santa e sem mancha. Muitas graças. Lo que temos aqui, Deus está em seu propósito eterno. Ele preparou seu Hijo para venir completar a obra de redenção, a obra de reconciliação, a obra de la justificação, a obra de la santificação, a obra de la transformação, a obra de la conformação e, por último, a obra de la glorificação. Jesus vino como nossa justiça. Quer dizer que ele hizo todo por nós. Ele pagou um preço por cada um. Porque Deus tem um projeto, um programa para levar um grupo para dentro da eternidade. Agora, acá nós vimos que tipo de igreja ele quer. Qual é a característica desta igreja? Primeira característica, para santificá-la, habla de santidade. Deus, então, está mostrando no versículo de número 26 que Deus necessita de uma igreja que entra por um processo de santificação. Pero podemos dizer, não, a santificação já foi hecha. Não. Este é um verbo que está em um presente contínuo. Essa santificação necessita ser dia tras dia. Agora, eu pergunto a vocês, como está a igreja hoje? Como está? Há alguma característica de santidade nesta igreja? Segundo, para purificá-la. O Senhor necessita de uma igreja santa e pura. Uma igreja que está passando por el fuego, que está se tornando mais parecida com Jesus, mais semelhante a Jesus. A santidade está em ele. E você sabe que sem santidade, nadie verá. Nenhuma pessoa pode ver o Senhor. Nenhum pode entrar sem santidade. El 27, a fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. O que é a glória? A glória é a presença do próprio Deus. Se a igreja está em pecado, ela não pode ter a presença de Deus. Ela não pode ter a glória de Deus. Então, Jesus está trabalhando para produzir uma igreja santa, sem arrugas, gloriosa. Eu pergunto para vocês, hoje em dia,
Ustedes conseguem encontrar esta igreja? Temos que considerar este ponto nesta comunhão. É muito importante. Segundo, quero ler com vocês, 2 Coríntios, capítulo 11. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. Vamos ler. Habla assim, o versículo 2. Porque o selo com selo de Deus, pois os he desposado como solo esposo, para apresentar-los como na virgem pura a Cristo. Pero temo que, como a serpiente com sua astúcia enganou a Eva, vuestros sentidos sejam de alguma maneira extraviados de la sincera fidelidade a Cristo. Então, o apóstolo Paulo está desesperado. Ele está falando, eu temo. Assim como Satanás não? Enganou, a serpente enganou a Eva. Então, ele vai usar uma palavra com sua astúcia e engano. A palavra engano é muito profunda. Como Satanás pode destruir a igreja? Como ele pode corromper? Como ele pode poner arrugas em la igreja? Por um lado, Jesus necessita desta igreja santa. Por outro, Satanás pode quitar a santidade da igreja, absoluta da igreja. Então, o que temos aqui, Pablo desesperado. Em realidade, não era Pablo, porque quem falava por ele era o Espírito Santo. Então, se já temos ponto aqui, a santidade. Eu quero fazer uma pergunta mais. Você sabe como identificar lo que é uma apostasia ou apostasia? Há miles e miles de grupos cristianos por toda parte. E todos falam, nós somos a igreja. E todos falam, somos Filadélfia. Pero agora, como identificar isto? Como você pode identificar? É muito importante, porque se você não conseguir identificar, você vai perder o rapto. E você vai quedar com o anticristo por 7 anos. E seguro que você não vai suportar a hambre, a hambruna que vai vir, a falta de comida, de água, e você vai vender sua alma por comida ou por água. Então, não temos e não queremos a segunda opção, participar del rapto ou a primeira ressurreição. Os que quedarem vão participar da segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é para juízo. Então, quero aún ler com vocês, muito cerca, 2 Coríntios, vamos ler capítulo 12, versículo 21, repetindo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, habla assim. Este versículo é muito pesado, que quando volva, me humilhe Deus entre vosotros, e quizá tenha que chorar por muitos de los que antes han pecado e não se han arrependido de la inmundicia e fornicação e lascivia que han cometido. Então, fíjate, como identificar o que é uma apostasia? Primeiro ponto, este grupo cristiano, esses líderes cristianos, eles não falam do pecado, não tocam no pecado. E se tocar, é de uma maneira muito superficial, suavecita, dulce. Segundo ponto,
como identificar uma apostasia ou apostasia? Eles não hablam del arrependimento. Neste versículo, Pablo está desesperado, porque muitos estão involucrados com pecados, pero não há arrependimento todavia. Você identifica uma apostasia, primeiro, não se habla del pecado, não repreende o pecado. Segundo, não se preocupa com o arrependimento. Terceiro, não habla de santidade. São 3 pontos hasta agora. O pecado não tratam com ele. Não trata com arrependimento. E terceiro, com santidade. E quarto, eles não preparam a igreja para o rapto. Não tem estrutura para preparar. Porque se você quita, primeiro, a prédica do pecado. Segundo, se você quita a prédica do arrependimento. E terceiro, da santidade, você não consegue preparar uma novia santa para o rapto. Compreende isso? Então, uma apostasia, você identifica porque seu arrebatamento, sua eternidade, está delante de lo que estou te falando. Sua eternidade pode estar sendo decidida agora. Isso é muito grave, muito grave. Então, o que temos acá, um quarto ponto que quero añadir é não habla del juízo. Eu posso añadir um quinto ponto, não habla del infierno. Então, eu vou falar uma vez mais. Uma apostasia, primeiro, não habla del pecado. Segundo, não habla del arrependimento. Terceiro, não habla de santidade. Quarto, não habla del juízo. E quinto, não habla del infierno. Isto é uma apostasia. Não habla duro. Se você quita estes 5 pontos, você não pode preparar uma novia sem arrugas, sem manchas, para Cristo. Então, quero ler outro versículo. Abram comigo em 2 Pedro, capítulo de número 2. Repetindo, 2 Pedro, capítulo 2. Acá estamos. Versículo 1, 2 e 3. Repetindo, 2 Pedro 2, versículo 1, 2 e 3. Habla assim. Pero hubo também falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introduzirão encubiertamente herejías destruidoras, e aún negarão el Senhor que los resgató, atrayendo sobre si mismo destruição repentina, e muitos seguirão, fíjate la palavra, e muitos seguirão suas dissoluções, por causa de los quales el camino de la verdad será blasfemado, e por avarícia harão mercancia de vosotros com palavras fingidas, sobre los tales já de largo tempo la condenação não se tarda e su perdição não se duerme. Então, agora é mais fácil identificarmos uma apostasia. Quando apontei os 5 pontos. Então, o que é um falso profeta? O que é um falso pastor? O que é um falso maestro? O que é um falso apóstolo? É um que quita estes 5 pontos do evangelho. Então, se você tem agora um falso evangelho, ou você toma o caminho terrenal de preparar as pessoas para bendições terrenais, para receber bendições terrenais. Você pode invitá-los para eles venir à igreja para ser bendecidos, que Jesus Cristo tem que bendecê-los, tem que dar uma casa, um matrimônio, tem que dar um auto, tem que dar bem-estar para eles nesta terra. Jesus tem que saná-los, Jesus tem que arreglar sua situação, Jesus tem que fazer tudo.
Então, um falso pastor ou um falso líder, Pedro está os identificando. Se você quita os 5 pontos, você então encontra um falso líder. E temos que considerar a palavra engano, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, vamos considerar um. Então, por favor, identifique. Por um lado, o Senhor quer uma novia santa. Por outro, temos hoje em dia os que não querem uma novia santa. Então, quero aún ler 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, vamos considerar esta palavra engano. Repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler com vocês o versículo 2 e o versículo 3, para começar. Então, agora estamos primeiro desta introdução, identificando lo que é falso, lo que está no mundo, entre os cristianos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que não os deixeis mover facilmente de vuestro modo de pensar, nem os perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, el día del Señor está cerca. El día del rapto está cerca. Verse 3. Nadie os engane. Ahora tenemos la misma palavra, Pablo hablando para la iglesia. Estou preocupado porque era assim como a serpente enganou a Eva. Então, agora vai aparecer a mesma palavra, nadie os engane. Em nenhuma maneira, porque não vendrá sem que antes venga a apostasia ou a apostásia e se manifeste o homem del pecado, el hijo de la perdición. Então, o que temos, no versículo 2, ele vai falar do dia del Senhor. Pero no 3 ele está falando, este dia não vai venir antes que se manifeste el engano, la apostasia. Oh, hermanos, aún quero ler com vocês, sigue, no mesmo 2 Tessalonicenses capítulo 2, quero ler o versículo 10 e o versículo 11. Não se olvidem, tem que manifestar este engano no evangelho primeiro. Versículo 10, e com todo engano, outra vez a palavra engano, de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor de la verdade. O que é a verdade? Deus necessita preparar uma novia santa, que não tenha rugas, uma novia perfeita para entrar em la seguridade dos cielos. Pero se você quita os pontos que dijo, você não tem esta novia. Então, ele habla no versículo de número 11. Por isto, Deus les envia um poder enganoso para que creas em la mentira, a fim de que todos sejam condenados, todos os que não creyeron em la verdade. Então, temos dois caminhos aqui. Por um lado, a palavra verdade. Por outro, a palavra engano. Pero, como cristianos, como hijos de Deus, é muito importante agora ustedes identificar, primeiro, esta apostásia, este engano que Pablo estava desesperado. Primeiro, que não ia repreender o pecado. Não, não há isso. Se você repreender o pecado, você vai perder seus membros. Os membros se vão. E você quer dízimos, você quer ofrenda, você quer votos. Então, como repreender? Você tem que, quando há pecados, não te preocupes. Não haga mais isto, está bem? Por favor, não haga isto, está tudo bem. Você vai dar um conselho de Balaão. Vai levar os hijos de Deus a cair. Vai levar muitos, como leemos em 2 Pedro 2, muitos seguirão este conselho. Se você falar de pecado, se você falar de santidade, se você falar de juízo,
Se você falar do inferno, se você falar de arrependimento, não vai quedar muitos em sua igreja. E hoje, os hijos de Deus se tornaram um comércio. Já não há amor por las almas, há amor por la plata. É um negócio. Pedro, nós leemos. Então, se você pensa em entrar em los cielos, você tem que considerar que tipo de caminho você está caminhando. E quero ler agora que estamos apresentando uma parte negativa. Quero, nesta introdução, que vocês identifiquem agora o que é negativo que hoje está em la terra. Se você mirar para uma igreja podrida, as mulheres se vestem de qualquer maneira, em suas roupas, muitas aparecem seus pechos, suas mini faldas em las reuniões. Estão todas produzidas já não mais para Cristo. Pero a codícia, o orgulho, todas essas coisas foi entrando pouco a pouco. Não mais há repreensão de nadie. Nós queremos uma igreja llena, pero não queremos uma igreja santa. Já não há mais como arreglar essa situação. Quando miramos os cristianos, já não há mais. E Deus está falando, a obra que Cristo hizo, a obra que Jesus hizo em la cruz, é porque Ele quer uma igreja santa. Agora vou apresentar uma segunda parte. E não se olvide, Cristo quer uma igreja santa para entrar em los cielos. Não entra pecado em los cielos. Nunca mais vai entrar pecado em los cielos. La sangre de Jesus purificou los cielos por causa de la rebelião de Satanás. Todo está purificado por la sangre. E nós em la tierra fomos justificados por esta sangre, para podermos ter direito a entrar em la seguridade de los cielos. Pero o pecado nunca mais entra. Nunca mais. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. Você crê que Deus, a hora que viramos para um lado, para outro, se a igreja está podrida, o que vai fazer? Deus então se perdeu? Como Ele vai arrebatar um povo que só se dividiu? Cada líder está correndo, está tomando um caminho de teologia. Esta é minha linha de teologia, não, esta é minha linha de teologia, não, esta é minha linha. Não, o Velho Testamento não se pode cumprir. Não, não, vivemos por la graça. Jesus é muito bueno. Jesus morreu por nós, Ele é bueno todo o tempo. Não, não, Jesus é maravilhoso. Jesus está acá para nos levar em seus braços. Não, Jesus não está. Ele não morreu para nos levar em seus braços. Ele não morreu para nos levar a nos dar uma casa, um auto, um matrimônio. Não foi para isto que ele morreu. Ele morreu para ter uma igreja santa, sem arruga. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, estas coisas vão vir por añadidura, pero isso não é o foco do evangelho. O evangelho podrido vai poner isto como prioridade, pero nunca isto foi prioridade de Cristo. Ele necessita de uma igreja que tem que estar disposta a sofrer, tem que estar disposta a tomar sua cruz. Se tem comida, eu tomei a cruz. Eu sou fiel. Se não tenho comida, eu tomei a cruz e eu sigo sendo fiel. Se eu tenho auto, eu tomei a cruz e sigo sendo fiel. Se não tenho auto, o mesmo. Se eu tenho casa, se não tenho casa, se eu tenho saúde, se não tenho saúde, não importa. Meu amor por Cristo tem que ser o mesmo. Se queremos entrar na eternidade, o foco não é as coisas terrenais. Se você focar em lo que é terrenal, você vai quedar nesta terra. Então, agora, Deus já sabia que toda esta apostasia ia se manifestar antes do rapto, porque Ele escreveu. Já temos escritos. Está em todo o Novo Testamento. Mateus 24, há tantos versículos, não vou ler porque não tenho tempo.
Pero Deus sabia. Agora, o aspecto negativo está muito claro para os que querem ser arrebatados. Pero então, Deus tem que mostrar um caminho positivo. Ele tem que nos mostrar um caminho, porque se Ele não nos mostrar um caminho, nós todos vamos para o inferno. Nenhum pode ser salvo. Então, Deus tem que, em los últimos dias, por um lado, está todo podrido, o falso evangelho está aqui, pero por outro, ele tem que nos mostrar um caminho para sairmos desta terra. E quero começar com vocês, Deuteronômio 18, por favor, abram suas Bíblias. Vamos agora ver a parte positiva, o que Deus estabeleceu nesta época final para nos salvar. Não vou poder gastar muito tempo porque quero terminar em pouco tempo, então talvez não consiga esperar vocês. Deuteronômio 18, versículo 15, habla assim: profeta em meio de ti, de tus hermanos, como eu te levantarei, Jeová, tu Deus, a ele oireis. Deuteronômio 18, 15. Então, fíjate, agora Deus está falando, usando Moisés para dizer: vou levantar um profeta. E quando este profeta for levantado, todos têm que ouvi-lo. Vamos abrir agora Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Não vou gastar muito tempo acá, temos outras prédicas sobre esses temas. Hechos capítulo 3, estou fazendo uma revisão porque há muitos irmãos novos que estão na sala do Zoom, estão por nossas redes sociais. Hechos capítulo 9, quero ler primeiro o versículo 20, habla assim. Vou ler 20, 21 e 22, pero vou começar com o 20. Hechos capítulo 3, versículo 20. E vamos fazer assim. Eu quero mostrar um princípio antes. Hechos capítulo 1. Por favor, abram Hechos capítulo 1. Por ter muitos irmãos novos, é melhor então começar com Hechos capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Repetindo, Hechos capítulo 1, versículos 6 hasta el 10. Então, os que se haviam reunidos le perguntaram, dizendo: Senhor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sanciones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Ahora, fíjate el versículo 9. E havendo dicho estas coisas, vindo-los eles, foi alçado e lhe recebeu uma nuvem que lhe ocultou de seus olhos. Então, em Hechos capítulo 1, o que passou? Jesus está volvendo para os céus. Não é verdade? Ele agora volveu para os céus. Agora, por favor, vamos para Hechos capítulo 3. Hasta um ninho sabe que em Hechos capítulo 3, Jesus já não está mais em la terra. Ele já foi para os céus. Em Hechos capítulo 1, terminamos de ler. Hechos capítulo 3, versículo 20, habla assim. Versículo 20. E ele envia a Jesus Cristo, que os foi antes anunciado. 21. A quem, del cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quem habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tempo antigo. Entonces, ahora versículo 22, porque Moisés dijo a los padres. Es lo mismo versículo que leemos há pouco em Deuteronômio 18, 15. Vai repetir este versículo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios
os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mim, e a ele oireis em todas as coisas que os hable. 23, e toda alma que não ouga aquele profeta será desarraigada del pueblo. Então, lo que temos, primeiro, quando Jesus Cristo, en el capítulo 1, subiu, ascendeu a los cielos, entrou em la glória. Então, quando chegamos no capítulo 3, que habla deste profeta, há uma linha de teologia, teólogos que hablam, não, este profeta que Moisés dijo é Jesus Cristo. Então, por eles hablar que este profeta é Jesus, eles não prepararam o povo para receber o verdadeiro profeta, que iba a ser enviado de Deus para conduzir del meio de la mais profunda apostasia, mais profundo pecado, conduzir povo para os céus. Fíjate, por lado negativo, a apostasia tinha que entrar, primeiro com todo o engano e segundo com todo o pecado. Mas, por outro lado, o que estamos vendo? Deus está preparando segundo grupo de pessoas. Quizás você pergunte, pero como Deus pudo trabalhar assim? Ele sabe trabalhar. Então, se ele está falando, este profeta todavia não é Jesus. Porque Jesus já morreu. Agora, já terminou os 4 evangelhos. Jesus, no capítulo 3 de Hechos, já está em los cielos. Pero este profeta tinha que vir para arreglar todas as coisas. Em outras palavras, para preparar a novia. Este profeta tinha que se manifestar quando a apostasia tivesse em nível mais elevado. Los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos apóstolos, todo que é falso, que quitaram os 5 pontos que eu falei antes. Este profeta tinha que vir, porque Deus necessita de uma igreja santa. Por favor, abra suas Bíblias também. Quero ler com vocês. Este versículo é muito importante. Mateus 17. Vamos tocar em 2 verbos. Mateus 17. Esse é muito importante considerarmos. Acá encontramos Mateus 17, o versículo 1, versículo 11. Vamos ver a posição de verbo acá. Repetindo Mateus 17, 11. Respondendo Jesus, les dijo: a la verdade, Elias viene primeiro. Fíjate, este verbo, viene, ele está apontando para o futuro. Elias viene. Preste muita atenção. Jesus está falando de uma venida deste profeta Elias para o futuro, e é o próprio Jesus que está falando. Elias viene primeiro e restaurará todas as coisas. Nós já leemos em Hechos capítulo 3, versículo 21, que este profeta que ia venir, que Moisés profetizou, ele estaria vindo para restaurar todas as coisas. Agora, em versículo 12, outra posição deste verbo. Mas os digo que Elias já vino. Fíjate. Então, temos no versículo 11, o verbo, ele vai venir. E o versículo 12, já vino. Ou, então, mas os digo que Elias já vino, e não les conheceram, sino que hicieron com ele todo o que quiseram. Assim também, el Hijo del Hombre padecerá de eles. Versículo 13, então os discípulos compreenderam, fíjate, os discípulos compreenderam, não foi Jesus que falou. Foi os discípulos que compreenderam que les havia hablado de Juan Bautista. Então, por favor, volva para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 1 a seguir. Vamos ver. Jesus não dijo que era Juan, pero os discípulos hablaram de Juan. Mateus capítulo 14, versículo 1 habla assim: em naquele tempo,
Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. 2. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcerado y metido en la cárcel por causa de Herodía. Ahora quiero leer el versículo 10, por favor. El versículo 10 y 11 habla assim, fíjate, por el tiempo no estoy pudiendo leer todo. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11. Y fue traído su cabeza en un plato. Entonces, quando estamos no capítulo 14 de Mateus, neste capítulo, o que passou com João Bautista? Ele morreu. Ele morreu. Pero, agora, quando chegamos no capítulo 17, quando Jesus usa primeiro o verbo, este profeta Elias viene. E depois ele dijo, ele já vino. Então, por um lado, este profeta Elias tem que vir, porque Jesus está falando, vai venir o profeta que Moisés dijo, e este profeta não sou eu. Jesus está falando, e tampouco é Juan, pero há um profeta que vai vir. Pero agora está considerando, segunda parte, ele já vino. Vamos abrir agora no Evangelho de Juan, capítulo 1. El Evangelho de Juan, capítulo 1, versículo 21. The Gospel of John, chapter 1, verse 21. O Evangelho de Juan, capítulo 1, versículo 21, habla assim. Isso é o próprio Juan Bautista hablando. Próprio Juan. E lhes perguntaram, quem, pois? Eres tu Elias? Dijo, não sou. Eres tu el profeta? Fíjate, el profeta que Moisés dijo que vai venir. E respondeu, não. Le dijeron, pois, quem eres? Para que demos resposta a los que nos enviaram. Que dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, el verbo en el futuro, próprio Juan está falando, eu não sou Elias. Quer dizer, ele vai venir. E en el passado, Elias já vino. Então, Jesus dijo, ele já vino. Agora, uma comparação de Juan Bautista. Juan vino e no espírito del profeta Elias. Abram comigo Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo de número 1. Este versículo eu amo muitíssimo, porque ele me aclarou tantas coisas. Hermanos, estamos mostrando para vocês palavras que estão dentro de sua eternidade. Vamos ver isto em seguida. Lucas capítulo 1, versículo 17. O ángel Gabriel está falando acá. E irá delante de ele com o espírito e o poder de Elias, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si usted leer todo este capítulo, desde el versículo 5 hasta el versículo 25, usted va a ver que está hablando acá. El ángel Gabriel está hablando con Zacarias. E está falando, su hijo que vai nascer, vai se chamar Juan Bautista, e ele vai venir e no espírito do profeta Elias. Por isso que Elias sempre afirmou, eu não sou o profeta Elias. Eu tampouco sou o profeta, pero vai venir um profeta. Eu agora quero entrar na terceira etapa. A primeira foi a introdução, nós conseguimos identificar a igreja. E de dentro da igreja identificamos a novia que Deus está preparando para seu filho, para Jesus Cristo.
E na segunda, estamos agora chequeando pontos importantes do profeta que tinha que vir. E no momento que a apostasia estivesse em um nível muito elevado, para preparar esta novia, estamos identificando que este profeta que falou Moisés não é Juan, segundo não é Jesus. Está muito claro, hasta um ninho, quando abre Hechos capítulo 3, sabe que Jesus, quando foi leído esse capítulo 3, já estava em los cielos, já estava em la glória, já estava sentado em um trono. Habla de um outro profeta. Fíjate, todo lo que estou falando, estas palavras, sua eternidade está aí. Por favor, permaneça, não salga. Quero acá mais uma vez agradecer a todos que estão no Zoom, em nossas redes sociais. Muitíssimas graças. Tantos hermanos, muitíssimas graças. Vamos ler, então. Quero começar, antes de ler, apresentar um pouco este profeta. Eu necessito mostrar suas características. Este profeta, ele já vino. Antes de mostrar um vídeo, quero abrir em Malaquias, por favor. Vamos ler Malaquias. Depois queremos mostrar alguns vídeos para vocês, vídeos importantíssimos. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então, Malaquias 4, 5 habla assim: E aqui eu os envio o profeta Elias. Neste versículo está identificando o nome do profeta. Antes que venga o dia de Jeová grande e terrível. Alguns teólogos falam, não, este profeta Elias é Juan. Outro grupo habla, não, este profeta Elias é Jesus. Pero quando Jesus vino, aún não tinha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus vino para predicar as buenas novas. Todos os teólogos, eles fracassaram porque não prepararam a igreja para receber este profeta agora, em los dias de apostasia mais profundo da igreja. Uma igreja que iba a estar primeiro, que não repreende o pecado. Uma igreja que não habla de santidade. Uma igreja que não habla del juízo. Uma igreja que não habla de arrependimento. E uma igreja que não habla del infierno. Então, Deus dijo que este profeta tinha que vir antes. Você crê que algum pastor em la tierra tem alguma característica de preparar uma igreja? Se todos estão corrompidos por la política, por el pecado, por la apostasia. Não há como Deus confiar mais em homens. E eu hablo para mim. Se Deus não tivesse enviado este profeta, eu agora já estaria dentro do inferno, porque minha situação, eu estava dentro de uma apostasia e eu estava em pecado profundo. Então, se eu não era distinto de los outros líderes, eu não tinha nenhuma esperança, eu estava dentro do inferno, porque o evangelho que está sendo apresentado é um evangelho terrenal. Há negócios, há interesses personais. Isto está passando. Deus preparou, nesta época, um profeta para vir. Ele tinha que vir. Ele necessitava vir para preparar uma noiva para Cristo. Deus necessita levar um povo para o céu, para os céus, e ele necessitava de um profeta que estivesse vindo de los céus. Ustedes sabem que o profeta Elias não morreu. Ele subiu vivo para os céus, em um torbellino. E ele tinha que volver. Agora, quando tomamos Apocalipse capítulo 11, quero ler com vocês, antes de apresentar os vídeos, por favor, Apocalipse 11, neste capítulo, todos os teólogos creem que Moisés e Elias vai vir. Alguns falam, não, é
Não é Moisés e Elias. É Elias e é Enoque. Vão falar algumas coisas. Vão falar. Então, no que temos? Apocalipse 11, versículo 3, habla assim: e darei a mis 2 testigos. Versículo 3, e darei a mis 2 testigos que profetizem por 1260 dias vestidos de silício. Fíjate, nestes versículos estamos vendo a segunda parte de submissão. Essa é a segunda parte. A primeira parte nós outros vimos, onde? Em Malaquias 4. A primeira parte de submissão é para os gentiles, para a igreja de los gentiles. E a segunda parte que estamos lendo acá é para judíos. Versículo 4. Esses testigos são os 2 olivos e os 2 candeeiros que estão em pé delante de Deus de la tierra. Se alguno quer dañá-los, sale fogo de sua boca, de eles, e devora seus inimigos. Devora seus inimigos. E se alguno quer hacer-lo daño, deve morrer ele de la mesma maneira. Estes têm poder para cerrar os cielos, a fim de que não chova em los dias de suas profecias, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para herir a terra com toda plaga, quantas vezes querem. Então, acá temos forte algumas características desses profetas. Quando eles aparecer, vamos ver então o primeiro vídeo. Vamos ver o primeiro vídeo. Por favor, quero considerar este primeiro vídeo de uma profecia. Uma profecia. Por favor, vamos ver este profeta. Vamos ver. El Señor habló conmigo. Yo vi una disputa territorial, un país intentando reanexar una parte de otro país, y ellos dicen, aquel pueblo habla nuestra lengua. Y 6 meses antes, los 2 megaprofetas del Señor dijeron que Rusia usaría aviones Alfa de combate y que iban a comenzar a atacar a Ucrania. Se cumplió terriblemente. Entonces yo vi las fuerzas especiales de operación que atacan y también los helicópteros de ataque de bombardeo. En aquella guerra hay grandes bombas y mucho humo. Personas corriendo y siendo refugiadas, derramando sus cosas en campos de refugiados, buscando comida, abriendo latas, comiendo sopa caliente. Fue una situación terrible. Todos deberían recibir Cristo y arrepentirse y prepararse. Este es aquel de quien está escrito en la Biblia: yo enviaré mi mensajero delante de ustedes para preparar su camino antes del grande y terrible día del Señor. Então, esse primeiro vídeo que nós vimos agora, habla de la guerra. Enquanto agora estamos ponendo este vídeo em Facebook, enquanto os irmãos que estão no Facebook estão mirando o vídeo, eu quero comentar. Este profeta já está em la tierra. Quando você abre YouTube, as redes sociais, você vai ver centenas de profecias como esta que ele falou e que se cumpriram de uma maneira surpreendente. Nos traz terror, espanto. Como uma pessoa pode, pouco mais de ano antes, falar que está vindo uma guerra. E ele deu as características. Como estas nações, uma iba a atacar a outra. Helicópteros, bombas. Vocês viram no vídeo. E aún falou que uma nação que habla a mesma língua que a outra nação. Então, acá temos uma profecia cumprida, pero esta que estamos vendo é solamente uma. Um homem normal não pode falar coisas celestiais. Ele não solamente
habló desta profecia. Como este profeta, nós outros leemos, ele tem poder. Você crê que Deus, o Deus criador de los cielos e la tierra, Deus iba confiar este poder em las manos de um homem, um pecador, um pastor, um líder, um poder para cerrar os cielos, um poder para entrar em los cielos, um poder para abrir os cielos, um poder para profetizar todo tipo de plagas, de huracanos, de temblores. Se Deus, ele agora vai poner este poder sobre um homem, este homem vai a ser exatamente como Adão lo hizo. O poder que estava sobre Adão, que passou, ele entregou para Satanás. A corrupção está dentro de los humanos. Deus jamais iba confiar esta última unção, a unção del avivamento, em las manos de um líder. Hasta eu, jamás Deus teria que fazer isso. Deus, então, ele traje de los cielos este profeta, que subiu vivo. Ele traje para a terra com uma missão específica sobre este que pode entrar em los cielos. Pode também estar na última unção. Ele entrou em los cielos, Deus mostrou para ele esta profecia. Deus deu esta profecia de centenas que ele já falou. E este profeta, todas suas palavras se cumprem. Nós outros que acompanhamos seu ministério, todas suas palavras se cumprem. É incrível o poder que há. Agora estamos nos preparando para ver uma segunda profecia. Esta primeira foi sobre a guerra de Ucrânia e a guerra de Rússia. Ustedes sabem o que está passando aí. Ustedes sabem. Nos preparamos para a segunda. Ucrânia e Rússia. Eles que determinaram esta guerra. Quando miramos Mateus 24, o Senhor disse que antes do tempo final iba a ter guerras. Nação contra nação. Então, muitos cristianos estão orando por esta guerra. Pero Deus disse, vai ter esta guerra antes. Muitíssimas guerras antes do rapto. É normal, isto é profético, tem que ocorrer. Pero com estes profetas, a coisa está caminhando para o fim. Por meio de seu ministério, eles estão juzgando toda a terra. Vamos ver um segundo vídeo que habla de México. O que passou em México? E também, neste mesmo vídeo, temos o coronavírus. Vamos ver. Pocos minutos atrás el Señor me mostró un serio terremoto, y este terremoto, cuando este sucede, cuando tú miras en tu pantalla, en tu televisor, en los reportajes, ustedes verán delante de ustedes, en su pantalla, en sus salas, ustedes verán las noticias y ustedes verán los postes eléctricos tirados en las calles. Todos fueron sacudidos. Los transformadores, algunos de ellos explotaron. Las personas están huyendo. Vi explosión de gas también. Veo gas blanco y las personas huyendo. Breaking news en México. Un gran terremoto alcanzó México. El Instituto de Investigación Teológica anunció un terremoto de 7.0. Alcanzó la ciudad de Acapulco. Tiempos impresionantes, tiempos imprescindibles, en donde el profeta del Señor viene al aire y anuncia un terremoto, y pocos minutos después este terremoto sucede. La sangre de Jesús está fluyendo de una forma poderosa. Más una lisiada está caminando. Los dos megaprofetas del Señor establecieron poder y autoridad
de la sangre de Jesús de una forma muy, muy poderosa. El Señor habló conmigo otra vez ahora. El Señor me llevó en el hospital en Asia. Hay una grande angustia allá. Yo veo muchas personas entrando en los hospitales. Veo falta de equipamiento ahora. No hay equipamiento. Los doctores están corriendo para arriba, para abajo. Y muchas personas están inundando los hospitales. Y entonces habrá una grande angustia que vendrá a Asia. Una grande enfermedad, una angustia de enfermedad viniendo. Una emergencia de enfermedad en Asia. Esta angustia será como ninguna otra, una angustia como ninguna fue vista. ¿Qué tipo de angustia el Señor me está mostrando pocos minutos atrás cuando me llevó a Asia? Se va a desenvolver en esta tierra, va a golpear toda la tierra. Y cuando vino enero de 2020, un asesino invisible estaba barriendo el mundo. Empezaron a escucharse sirenes de ambulancia, porque el nuevo asesino estaba suelto. Entonces, muchos de ustedes piensan muchas cosas. Estamos acá en el Zoom, también estamos en las redes sociales y quiero añadir un punto después que nosotros vimos este video. Muchos de ustedes piensan así. El temblor de México foi las placas tectônicas, los científicos explicaram, entonces una subiu, la otra bajó. No, no es nada disso. Ustedes não sabem que quando este ministério desses profetas começou em 2004, todos os eventos mundiais, você vai encontrar registrado em YouTube e nas redes sociais, primeiro eles falaram. Quando você chequeia, por exemplo, do México, eles falaram algumas horas antes. Quando você, agora, vimos também sobre o coronavírus. Quantas pessoas falou são os chinos que comem isto. Este vírus saiu de China, foram os chinos que inventaram este vírus em laboratório. Não, foi profetizado em 2015. Eles falaram deste vírus, desta pandemia que ia entrar na Terra. Eles estiveram no futuro, entraram nos hospitais, não tinha respiradores, eles sabiam, falaram com os médicos e aún mais, eles ajudaram os científicos a desenvolver a vacuna, todo por eles fizeram tudo o que está passando na Terra está sendo por estes profetas que Deus dijo que ia aparecer antes do rapto da igreja. Eu quisera considerar também que centenas de lisiados estão caminhando. Por um lado, há juízo em la terra. Por outro, os lisiados, os cegos, os sordos, todos estão sendo sanados por suas orações. Eu estuve em Quênia em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro. E com mis ojos carnales, mortais, ojos pecaminosos, eu vi centenas de lisiados caminhando por uma oração deles. Há uma unção que não existe em nenhum humano. Há uma autoridade. Vamos ver um terceiro vídeo de Chile. Quero ver este vídeo de Chile, é muito importante também, de um temblor que ocorreu em Chile. Vamos ver.
El Señor habló conmigo al respecto de aquello que está viniendo a Chile. El juicio del Dios Todopoderoso está viniendo a Chile. Yo veo un tsunami viniendo a ustedes. Yo vi tremendas inundaciones en sus ciudades. En Chile, yo vi el ángel del Señor. Dios está clamando por Concepción. Que Concepción pueda retornar a Jesús. Retornar para la santidad de Jesús. Oh, pueblo precioso. La dispensación de arrepentimiento llegó. La tierra se abrió en Concepción. El Señor Dios no hará nada sin antes revelar a sus siervos los profetas. Entonces, es muy poderoso, muy fuerte, muy, pero muy fuerte. Mira ese temblor, la fuerza. Mira qué fuerza, qué temblor poderoso. Es muy fuerte. Oh, amados hermanos, lo que estamos mirando con nuestros propios ojos. Entonces, muchos en 2010 pensaron, no, ocurrió ese temblor, ¿por qué tenía que ocurrir? Los científicos siempre aparecen para explicar, pero ellos fueron a Chile. Ellos profetizaram que se Chile não se arrependisse, as marcas que os outros abandonaram, eles têm. As 5 marcas não repreende o pecado, não habla de santidade, não habla de arrependimento, não habla del juízo e não habla del inferno. Los que se apostataram não habla, pero estes profetas solamente hablam disto. E eles viajaram todo o planeta, a mesma mensagem: arrependa-te, porque o Messias está vindo. Uma única palavra, uma única mensagem, preparando a novia santa para se encontrar com Cristo. Eles são os prometidos em la Bíblia que vão venir. Quero ver com vocês outro vídeo, o 5º vídeo, o 4º. Vamos ver as marcas deste profeta. Vamos agora ver este vídeo que também é muito poderoso. Y Elías, el más terrible profeta del Señor, fue por toda la tierra. Arrepiéntanse y apártense del pecado. Hay pecado sexual en la iglesia. El mundo entró en la iglesia. Jesús es santo. El Espíritu Santo es santo. El Padre es santo. Yo vi al Mesías viniendo, mas la iglesia que lleva es santa. El Señor es mi Dios. Él dice, yo te doy poder para usted abrir o cerrar los cielos sobre el campo. Y el cielo instantáneamente obedeció y liberó la lluvia que él había celebrado. En el poderoso nombre de Jesús, traiga el fuego, Jehová. Seas bienvenido, Señor. Solamente la sangre de Jesús puede traer resurrección. Mire a Mamá Rosa en su resurrección. El Señor decía a través de ella, es Él, es Él, es Él. Jesús sea glorificado. Muy poderoso. Muy poderoso. Que quando consideramos as marcas desses profetas, é muito, pero muito poderoso. Aí, neste vídeo, estamos agora vendo marcas dele. Primeiro, nós vimos ressurreição,
su ministerio hay resurrección. El resucitar Mama Rosa. Nosotros vimos quando eles oraram e os céus se abriu para chover. Vimos também quando eles clamaram, o fogo do profeta Elias para venir foi capturado em câmeras. Miles de pessoas, milhões de pessoas capturaram. Essas 4 marcas deste profeta. Oh, que poderoso, irmão. Este profeta está em la terra. Desde 2004, ele está em la terra preparando a novia. Quero considerar vídeo mais, o último, o 5º vídeo. Vamos então ver os 2 testigos. Este vídeo é muito poderoso. Vamos então chequeá-lo. Estos son los mensajeros que van a liberar el juicio de Dios en la gran tribulación. Nosotros no podemos esperar más para que la iglesia salga de aquí. La evidencia son los lisiados. Son las 2 estrellas de Newton chocándose. Ustedes pueden ver la transfiguración ahí. Ellos llamaron al coronavirus y las langostas e hirieron toda la tierra. Los 2 profetas vienen anunciando: arrepiéntase. Yahweh dice: yo bajé que sumo personalmente para llamar a ustedes. Yo vi la venida del Mesías. Las personas estaban corriendo, bajando las escaleras. Todos corrieron y decían: uy, 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 Jesús vino. Estaban mirando hacia arriba y decían: ustedes vieron lo que pasó. Y yo veo que algunos de ustedes perdieron el arrebatamiento. Están caminando en el oscuro, tratando de tocar las paredes y diciendo: ay, mi Señor, está tan oscuro. Prepárense para el arrebatamiento. Nosotros vamos a enseñar una lección para esta tierra, que el pecado jamás va a vencer. Dios siempre tiene que vencer. Está muy cerca. Va a prenderse fuego. Arrepiéntanse, naciones. Reciban a Jesús. Se ha nacido de nuevo. Caminen en santidad. El tiempo terminó. El Mesías está volviendo. Poderoso. Muito poderoso. Muito poderoso. Neste vídeo, estamos mirando características tão poderosas deste profeta. Extremamente poderosas. Solamente uno que não tem visão de Deus não identifica que estes profetas estão na terra. Nós temos provas em la Bíblia, temos provas reais que eles estão na terra. Todos que estamos nesta terra temos uma oportunidade. Quero já finalizar. Abram comigo em Lucas, capítulo de número 12. Quero ler versículo 35 e 36. Por favor, Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 36. Agora já vamos começar a terminar nossa reunião. E eu não tenho mais tempo. 35 habla assim: estén ceñidos vuestros lomos e vuestras lámparas encendidas, e vosotros sed semelhantes al hombre que aguarda a que su Senhor regrese de las bodas, para que quando chegue e llame, se abram em seguida. E o versículo seguinte: bem-aventurado aquele servo, a los quales su Senhor, quando venga, há de velando. De certo os digo que se ceñirá e hará que se sentam à la mesa e vendrá a servir-te. Primeiro ponto. Agora nós vamos seguir lendo esses outros versículos desse mesmo capítulo. Pero fíjate, agora temos o tempo de nos preparar. Quero, antes de explicar, vamos ler o versículo 45. O mesmo Lucas, capítulo 12, versículo 45, hasta o versículo 48. Lucas 12, 45. Agora vamos ver a segunda parte da mensagem. Los que se quedaram em la tierra depois do arrebatamento. Fíjate, o versículo 45. Mas se aquele servo dijera em seu coração: mi Senhor tarda em venir, e começar a golpear a los criados e a las criadas, e a comer e beber
y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo. Fíjate, vendrá. Mientras estamos hablando, el Señor puede venir. En día en que no espera y la hora en que no sabe. Y castigará duramente e le pondrá com os infieles. 47. Aquele servo que conhecendo a vontade de su Senhor, fíjate, a palavra voluntad, aquele servo que conhecendo a vontade de su Senhor, não se preparou, nem isso conforme sua vontade, mas uma vez a palavra voluntad, recebirá muitos azotes. 48. Mas aquele servo, mas ele que sem conhecer, isso coisas, uma vez mais, mas ele que sem conhecê-lo, isso coisas dignas de azotes, será azotado pouco, porque a todo aquele a quem se há dado, muito se lhe há demandará, e aquele que muito se lhe há confiado, mas se lhe pedirá. O que quer dizer estes versículos? Todos ustedes que estão em la sala del Zoom e nossas redes sociais, ustedes se meteram em um problema, cara. A palavra voluntad de Deus. O que é sua voluntad? Sua voluntad é do que está em sua palavra. Primeiro, ele necessita de uma igreja santa. Ele pagou um preço por isso. Um alto preço. Seu filho bebeu uma copa. Jesus Cristo pagou um preço. Ele necessita de uma igreja que não está no pecado. Ele necessita de uma igreja justa, de uma igreja que está bajo de arrependimento, uma igreja que está bajo de la sangre, uma igreja para ser arrebatada. Agora, esta é sua vontade. Quando miramos a parte negativa, há outro evangelho que não está preocupado com isso. Então, Deus enviou seu profeta para preparar esta noiva. E agora, você conhece a vontade de Deus. Qual é? É quando este profeta aparecer, você necessita parar com todo e seguir as instruções únicas desse profeta. Ele é o único que foi comissionado. Ele tem o sello do Espírito Santo para preparar a noiva. Ele tem a unção. Ele vino de los cielos para isso. Ele é o prometido da Bíblia. Esta é a vontade. Se você, a hora que escutou este vídeo, você pode entrar em nossas redes sociais. Há tantos vídeos. O profeta Elias volveu. Você pode entrar aí, há tantos. Você já conhece a vontade. Se você não se apronta, então, como a terra vai ser depois do rapto? Então, a primeira parte, os que quedaram em la terra depois do rapto. Então, todos que não seguirem este profeta, todos que não seguirem suas ensinanças, são pesadas, são duras, leva a igreja a entrar por uma porta muito apertada, um caminho muito apertado. Leva a igreja a ayunar duro, leva a igreja a tomar a cruz. Ele não habla de coisas terrenas. Você nunca vai escutá-lo falando de plata. Você não vai escutá-lo falando de casas, autos. Você sempre vai escutá-lo falando de arrependimento, santidade, a sangre de Jesus, a cruz, eternidade. Prepara-te. Este profeta tem suas marcas. Sua palavra não é uma palavra de um herege, de um apóstata. É uma palavra que prepara a novia para entrar nos céus. Segundo, os sinais que Deus opera, não é solamente por los dones espirituales, pero é por la presença de Deus. É outro nível. Las sanidades, los sinais em los cielos. Quantas vezes ele já abriu os cielos para chover? Muitíssimas. Miles de lisiados, ciegos,
Por um lado, há juízo. Agora, eles profetizaram juízo para os Estados Unidos. Eles falaram que esta guerra entre Rússia e Ucrânia não vai terminar. Vai se tornar uma guerra mundial. E vai se tornar uma guerra atômica. Eles falaram e já profetizaram, e nós outros que hacemos parte do ministério, que já conhecemos essas profecias, que escutamos todas suas ministrações, miércoles em la tarde, viernes em la tarde e domingo em la tarde, nós outros que escutamos todas essas ministrações, sabemos cada detalhe. La Inglaterra, França, vão desaparecer. Eles viram os mísseis hipersônicos russos destruindo estas nações, Estados Unidos, hasta os estados, nesta nação que vivo, que as bombas nucleares, os mísseis vão vir, eles já falaram. E nunca uma palavra de eles deixou de se cumprir. Então, nós outros que estamos nesse santo ministério, conhecemos todas as profecias, identificamos as marcas e o que está passando na terra, para podermos nos preparar melhor para o rapto. E quero finalizar falando, sem santidade, nada vendrá do Senhor. A hora que você sabe que estes profetas estão na terra, se você cerrar seus olhos, como será a terra depois do rapto? O crujir de dientes vai ocorrer justo depois do rapto. Você que está nestas salas, nas redes sociais, você que está vai ver este vídeo depois. Se você menospreciar, não, este não é o profeta. Estou esperando o profeta Elias, Moisés, durante os 7 anos. Você vai rechaçá-lo, não há problema. Então, se você não quer conhecê-lo agora, você vai conhecê-lo depois do rapto da igreja. Quando a igreja sair, eles terminam sua primeira parte de seu ministério. Terminou a era da graça. Eles vão para Israel. Aí começa a última semana de Daniel. Ou você vai conhecê-los agora e se submeter à vontade de Deus, ou você vai conhecê-lo depois. Pero uma coisa eu quero te segurar. Se você perder o rapto por desobediência, por não querer entrar por um caminho apertado, por querer seguir no pecado, seguir em rebelião, seguir em apostasia, você pode fazê-lo. Pero sepa de uma coisa, quando o rapto ocorrer, pode ocorrer a qualquer momento, eles falaram. Então, se a única maneira de você, depois do rapto, escapar da ira de Deus, do juízo de Deus, que eles já estabeleceram, eles nos falaram que vão destruir a terra. Toda a terra vai ser destruída. Eles vão destruir em 3 anos e meio. Se você entrar, ultrapassar esta linha roja, porque não quer obedecer, te prepares, porque a única maneira de sair é sendo assassinado por el anticristo. E eles falaram que vão ser muito poucos que vão ser permitidos. Um pastor, um líder, que hoje está conduzindo as ovelhas para a perdição, que já sabe que os profetas estão na terra e não querem se submeter. Esses pastores serão assassinados depois do rapto por uma hoste de ángeles e serão levados direto para o inferno. Sepas, eles falaram que no inferno há um lugar para líderes específico. Todos os líderes, pastores, eles não vão estar em qualquer lugar no inferno. Há um lugar de mais tormento, de mais tortura, porque eles conheceram a vontade de seu Senhor e todavia não venceram. Rechazaram os enviados, rechazaram a visitação de Deus na terra. Então, não é momento de pelear. Como vai ser a terra depois do rapto? Só os que quedarem vão saber. E eu oro por ti. Abandone seu orgulho. Agora, enquanto há tempo. Abandone todos os projetos terrenais. Abra mão de seus projetos terrenais e pida ajuda. Entre em contato com nós em seu país. O ministério do profeta Elias já está em quase todo o planeta Terra. Este é o verdadeiro evangelho do reino,
que está sendo predicada em toda a terra. Os outros que chegaram antes são apostásia. São grupos pequenos de apóstatas que estão negociando a palavra de Deus para sobreviver. Este profeta está predicando em toda a terra. Quando eles hablam a partir do Quênia, todo o planeta está conectado. Eles são número 1 no Twitter, em todas as redes sociais. Há uma conexão mundial para receber este conteúdo. Você pode ser a última alma. Você pode, líderes, pastores, abandonar. Pida ajuda. Nós outros queremos ajudá-lo. E eu quero terminar falando. Se você já está escutando os vídeos de los profetas por YouTube ou outras redes sociais, e você está gozoso, eu já estou escutando, pero quero que sepa, você necessita atravessar para o ministério. O que é atravessar? É você receber a oração de líder deste ministério. E você venir para participar de altar restaurado deste profeta. Este profeta tem ministério. Em todos os países, ele tem ministério. Ele tem seus líderes, ele tem seus altares. Você não pode se enganar solamente pensando que os vídeos já é suficiente. Não. Você tem que vir com seu grupo, vir com sua igreja ou vir solo para receber uma oração, atravessar para estar em altar, porque o rapto, eles falaram que vai ocorrer dentro de los altares restaurados, não dentro da apostásia. Deus não tem compromisso com a apostásia. Deus tem compromisso com os altares restaurados por este profeta. Nós outros hacemos parte deste ministério. Se chama Ministério de Arrependimento e Santidade. É o ministério deste profeta, vindo de Deus e vai terminar com Deus. Você necessita de uma oração, você necessita atravessar. Quando ora por ti e você agora está em altar, agora você passa a viver uma vida santa, bajo esta coordenação, e você então, se rapto ocorrer, se há tempo, você vai entrar. Sua família vai entrar, seu grupo vai entrar. E a segunda opção, você vai conhecer a terra, como vai estar depois do rapto. Eu quero fazer uma oração, pero antes quero perguntar, se você é que está conosco acá por nosso Zoom ou por as redes sociais, se você não recebeu a Jesus, por favor, ore comigo assim. Se você está em pecados, você tem que sair desta vida. Sale desta vida urgente. Não negocie sua eternidade com pecados. Não entra pecado nos céus. Você tem que abandonar o pecado, abandonar a rebelião, abandonar a apostasia. Você tem que ser firme. Agora é hora de tomar decisão. Você tem que tomar decisão por sua eternidade. Não há que julgar com isto. Há tempo, pero você tem que ser rápido. Ore comigo, poderoso Senhor Jesus. Eu compreendi tu palavra. Neste momento, eu me arrependo de todos meus pecados. Senhor, escreva agora meu nome no livro. Senhor, por favor, quita de mim todo orgulho. Quita de mim, Senhor, toda rebelião. Senhor, eu quero ser servo humilde para poder, Senhor, seguir o caminho da glorificação. Não quero quedar-me com o anticristo. Senhor, depois do rapto, termina a era da graça. Só vamos ter juízo na terra. Esses dois profetas vão destruir a terra com temblores. Senhor, não só na terra, pero no espaço. Senhor, eles estão tocando hasta em las galáxias. Eles colidiram nas estrelas de neutrão. Senhor, há tanto poder sobre eles. Eles são os profetizados em la Bíblia que iam venir. Tu hablastes que eles iam aparecer nesta época para preparar a igreja para Cristo, preparar uma novia santa para entrar em la seguridade dos céus. Senhor, eu não quero quedar fora disso. Por favor, ajuda-me. Senhor, eu quero atravessar. Eu quero viver uma vida santa, uma vida apartada do pecado, apartada de rebelião. Tu necessitas de uma igreja sem mancha, sem arruga, uma igreja santificada, uma igreja que está bajo do arrependimento, uma igreja que está bajo da sangre de Jesus. Por favor, conduza meus passos, conduza meus caminhos, e no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Alabado seja nosso Senhor. Quero agora agradecer a ustedes
muchísimas gracias. Ustedes que estiveram conosco no Facebook. E quero pedir a vocês que estão na sala do Zoom, por favor, permaneçam um pouco mais. Se vocês querem fazer alguma pergunta, temos aí aún mais 15 minutos. Os que estão na sala do Zoom, por favor, permaneçam. Muitas graças a vocês que estão por nossas redes sociais. Amém. Shalom, shalom. Por favor,